desafio de hoje a gente vai falar sobre sistema respiratório inferior. Nas aulas passadas a gente já falou sobre o sistema respiratório superior e sobre os mecanismos de defesa do sistema respiratório. Agora a gente vai falar sobre o sistema respiratório inferior, né? E lembrando que essa aqui vai ser a aula rápida, né? Depois o professor Guilherme vai gravar a aula mais completa, a aula mais demorada, com mais informações para vocês. Mas essa é a aula rápida só para você tirar 20 na sua PG. Para a gente entender, né, primeiro, o sistema respiratório inferior ele é dividido em duas partes, a parte respiratória e a parte condutora. Porque como ele tem vários órgãos, vários componentes que são responsáveis por fazer parte desse sistema, tem diferentes componentes para cada função. Então, os componentes para conduzir o ar, para acontecer essa troca gasosa, são os condutores. E a gente vai ter também os respiratórios. Os condutores seria a nossa fossa nasal, seria a nossa faringe, seria a nossa laringe, seria a nossa traqueia, também teria os brônquios e os bronquíolos. Já no nosso respiratório, a gente teria os nossos bronquíolos respiratórios, a gente teria os nossos ductos alveolares, os nossos sacos alveolares e os nossos alvéolos pulmonares. Esses fazem parte do respiratório propriamente dito. Aí, para começar, a gente precisa entender a ordem, né? Como funciona? A gente vai ter a traqueia, depois da traqueia a gente vai ter aqui essa parte chamada de carina. A carina, ela vai ser responsável por dividir os brônquios, né? Por fazer com que tenha o brônquio primário direito e o brônquio primário esquerdo. Então, a carina vai dividir os dois, né? E daí, dos brônquios vai vir os bronquíolos e os alvéolos. É nos alvéolos que vai ocorrer a hematopoiese, que seria a nossa troca gasosa, né? Então, traqueia, carina, brônquios primários, secundários e a gente vai ter os nossos bronquíolos e os alvéolos. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um, né? O nosso ar ele vai entrar na nossa fossa nasal, vai passar pela nossa faringe, depois ele vai para a nossa laringe, depois ele vai para a nossa traqueia. Na traqueia, ele vai descer até a carina, onde vai ser dividido entre brônquios primários, esquerdo e direito, né? E daí eles vão entrar nos nossos pulmões, vai ter os bronquíolos e os alvéolos. Como eu já disse, os alvéolos é onde vai ter a nossa hematopoiese. A hematopoiese é a troca gasosa. Então, a gente consegue ver ali os nossos capilares sanguíneos e os nossos alvéolos. Vão ter capilares sanguíneos próximos aos nossos alvéolos, né? Nas extremidades dos nossos alvéolos. Então, ali nos nossos alvéolos é onde vai ocorrer a troca desses gases, né, dessas moléculas. Mas como que ela ocorre? Ela ocorre por difusão. A difusão simples, né? Que nada mais nada menos é que sair de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Isso ocorre sem gasto de energia, já que imagina, tem muita coisa aqui, a pressão está subindo, tem uma pressão muito alta por ter muitas moléculas ali, e ali a pressão está baixa por ter poucas moléculas. Então, as moléculas que estão aqui vão simplesmente passar por outro lado. E assim que ocorre entre os capilares e os alvéolos. Então, a gente respirou, a gente inspirou o ar, e daí o nosso oxigênio vai para os nossos alvéolos. E ali nos nossos capilares sanguíneos vai estar cheio de gás carbônico, vai estar cheio de dióxido de carbono, de gás carbônico. Então, como tem essa diferença ali entre o gradiente de pressão, o oxigênio vai passar dos alvéolos por os nossos capilares sanguíneos. Quando o oxigênio passou para os nossos capilares sanguíneos, o carbono vai para os nossos alvéolos. Então, quando a gente expira, a gente vai expirar o gás carbônico, né? Que ele vai ter saído dos nossos capilares, né? Depois de passar por toda a nossa corrente sanguínea. E daí, é assim que ocorre essa troca. Então, difusão. Sem gasto de energia e ali nos nossos alvéolos. Aqui a gente vai entender um pouquinho mais sobre a anatomia do pulmão. A gente só está fazendo uma introduçãozinha para vocês entenderem como funciona, para depois a gente ir um pouquinho mais a fundo, né? Porque senão vai ser muita informação para a sua cabeça, vai ser mais difícil de entender. Então a gente está indo aos poucos.
Primeiro, a gente vai ter aqui esse pulmão. Alguém sabe me dizer que pulmão é esse? Porque a gente tem o pulmão esquerdo e o direito. E para quem não sabe, tem diferença entre os dois. A gente pode olhar um pulmão e saber qual é o direito e qual é o esquerdo. Mas, Ana, como que a gente sabe? Gente, o pulmão direito. Vocês concordam comigo que não tem nada ali atrapalhando ele? Nada que possa influenciar ali na sua anatomia? É só o pulmão. Beleza. Mas aqui, no lado esquerdo, a gente não vai ter o coração. O coração vai influenciar ali na nossa anatomia do pulmão diretamente. Então, os pulmões, eles são divididos em lobos. Vai ter os lobos no direito, vai ter 3 lobos. E no esquerdo só vai ter 2. Justamente por causa do coração. Entendeu? Então, aqui, como a gente pode ver, vai ser um pulmão direito. Por quê? Cadê os lobos? Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E eles são divididos por fissuras. A gente vai ter aqui, ó. Essa fissura vai ser a fissura horizontal. Já essa daqui vai ser a fissura oblíqua. Então, fissura horizontal, fissura oblíqua. Lobo superior, médio e inferior. Aqui em cima do nosso pulmão, a gente vai ter o ápice. Esse é o ápice do pulmão. E essa é a base, né? É a borda inferior, é a base do pulmão. A gente também vai ter as veias e artérias que vão irrigar todo esse pulmão, né? Aqui a gente vai ter impressão cardíaca também, mas a impressão cardíaca a gente vai ter no nosso pulmão esquerdo. Depois a gente vai ver mais pra frente, assim, na anatomia. Mas como que ocorre ali a questão da defesa do nosso pulmão, do nosso trato ali do sistema respiratório? Vai ocorrer por meio das células caliciformes. Mas o que são as células caliciformes? São células que estão ali presentes no nosso sistema respiratório e que elas vão ter a função de produção de muco. Elas vão produzir muco e vão atuar em conjunto com as células ciliadas. As células ciliadas, elas vão fazer o transporte desse muco. Porque vocês não concordam que não adianta ter só o produto ali e não poder espalhar ele. Então, células caliciformes, produção de muco. Células ciliadas, transporte desse muco. Mas para que serve esse muco? Esse muco é para proteção, é para defesa. Vocês pensam comigo, a gente está aqui respirando ar. O ar é sujo, é cheio de poeira, cheio de bactéria, de vírus. Poluição total, entendeu? Cinza, imagina tudo isso no seu pulmão. Não ia dar certo, né? Então, tipo, com esse muco... Tudo bem que aqui em cima, no nosso nariz, a gente vai ter os nossos cílios, nossos pelos, né? E esses pelos, eles vão fazer uma filtragem do ar que a gente vai respirar. Só que só essa filtragem não é o suficiente, com certeza ainda passam algumas partículas menores, né? Algumas coisinhas ali por ele. Então, como que a gente vai impedir que tudo isso chegue ao nosso pulmão? Além dessa defesa aqui de cima, a gente vai ter a defesa do muco. O muco, ele é responsável por pegar, né? Tipo, por grudar as substâncias que entram, a poeira, os vírus, as bactérias, tudo isso vai ser grudado no muco. E a gente precisa que as células ciliadas espalhem esse muco para todo o nosso sistema respiratório, né? Vai espalhar ali pela traqueia, pelos brônquios. Então, vai estar espalhado ali para poder ter essa questão de defesa. E aqui é um esqueminha de como seria a nossa célula caliciforme. E aqui é ela no nosso epitélio, né? Vocês conseguem ver que aqui a gente vai ter a célula ciliada. E aqui a gente vai ter a nossa célula caliciforme. Então, elas vão sempre estar uma do lado da outra, trabalhando em conjunto. Justamente por elas terem essa função interligada. Aí, agora a gente vai começar um pouquinho mais a fundo, infelizmente. Aqui a gente vai ter a nossa laringe. A gente já viu na nossa aula passada a questão da anatomia e histologia da laringe, da faringe, da traqueia. Mas agora a gente vai dar uma revisada, porque a gente precisa ter isso bem presinho na nossa cabeça para a gente poder ir para o pulmão, para a gente poder ir para os brônquios. Então a gente vai começar aqui. A laringe, ela vai ter o epitélio escamoso estratificado não queratinizado, né? Então, esse epitélio vai ser presente na laringe. E onde é que está a laringe? A laringe vai estar mais ou menos aqui, sabe? Um pouquinho acima da traqueia vai estar a laringe. E a laringe ela é composta por 9 cartilagens. Vão ser 3 impares e 3 livres, como a gente já havia dito. As 3 livres, né? Vão ser a cartilagem tireoide,
a nossa epiglote, que é aquela nossa válvula, ele tampa ali, permite o que entra, o que não entra. Então, ela vai fazer a separação. Então, a epiglote, né? E a gente também vai ter a cartilagem cricoide. Essas 3 cartilagens, elas vão ocorrer isoladamente. São apenas 3. Já as outras que eu vou falar, elas vão ser 3 pares. Então, vão ser 6. Que vai ser a cartilagem aritenoide, a cuneiforme e a corniculada. Essas 3 vão ser em pares. E, como a gente já havia dito, a aritenoide ela é muito importante na questão da nossa voz, da nossa prega vocal, que ela que vai ajustar e modular a tensão e a posição das nossas cordas vocais. Então, essa aqui tem essa função, a epiglote tem a função de permitir o que entra e o que sai. Então, é muito importante pensar que cada uma tem a sua função, e é por isso que a gente tem tantas. Daí, a gente vai para a traqueia. Traqueia a gente também já tinha visto, né, que a histologia dela vai ser túnica mucosa, vai ser tela submucosa, vai ser cartilagem hialina e vai ser a túnica adventícia. A cartilagem hialina e a túnica adventícia, elas vão ser as responsáveis por essa parte mais durinha, que se você tocar você consegue sentir que tem um monte de anelzinho aqui. São elas as responsáveis por isso, que fazem a proteção da nossa traqueia. Porque é muito fácil a gente bater aqui, tipo, alguém pegar, encostar e bater. Então, elas precisam ter essa proteção para que não ocorra um colabamento, um fechamento, assim, súbito, né? Para que elas não colapsem, para que a gente não consiga parar de respirar assim do nada. Então, elas que vão fazer essa função de nossa via aérea não fechar, entendeu? A anatomia, né? Ela está aproximadamente, né, na parte superior da nossa vértebra torácica, né, na T5. Então, vai estar aqui. E ela também é dividida, né? Ela desce, a traqueia vai descendo, chega na carina, como eu já disse, ela vai dividir entre brônquio primário direito e brônquio primário esquerdo. Ela vai ter a cartilagem hialina. E a hialina, ela vai ter formato de um C. Então, você pensa, mas são anéis que rodam toda a traqueia. Não, vai ser em formato de C mesmo. É só aqui na frente, que é onde tem o perigo dela poder perder a estrutura dela poder amassar, de alguém bater. Então, é só nessa parte aqui na frente para questão de proteção, né? Foi questão de adaptação do corpo humano, desenvolvimento, e teve essa questão da proteção, né? Aí ela vai ter a sua lâmina própria, ela vai ter a questão de epitélio pseudoestratificado ciliado. Então, o ciliado ele vai fazer o quê? Como eu já disse, vai ter o transporte do muco. Então, a traqueia também vai ter aquele muco para fazer essa questão do transporte, né? Para proteção e para defesa. Aí a gente vai para os brônquios. A gente já viu a laringe, que foi para a traqueia, que da traqueia foi para a carina, e agora é os brônquios. Beleza. Os brônquios, né? A anatomia, eles vão estar ali proximamente da vértebra torácica 5, né? Como eu já disse, que é onde termina a nossa traqueia. O epitélio dele, né? Ele é revestido por epitélio colunar pseudoestratificado ciliado. Então, ó, de novo a gente vê os nossos cílios. E é muito importante lembrar que eles vão estar as células caliciformes, tanto nele quanto na traqueia. Vão estar ali, essa região, os brônquios, traqueia. As células caliciformes. Beleza, e é por isso que ele precisa de um epitélio ciliado, para poder fazer o transporte desse muco, né? Aí, a gente pensa aqui. Beleza, eu desci pela traqueia, e daí eu fui dividido em brônquios primários, direito e esquerdo. Mas se é brônquio primário, o que vem depois? Vem o brônquio secundário. A gente vai ter os brônquios primários, e daí eles pensam, putz, mas o pulmão é muito grande, a gente não consegue pegar e fazer essa questão de oxigenação no pulmão todo, sendo só pequenininho assim. Não dá, eu tenho que me dividir, né? Porque senão não vai alcançar todo o pulmão. Então ele se divide mais uma vez, ele se divide em brônquios secundários. Aí, beleza, os brônquios secundários, eles também não vão alcançar todo o pulmão. Aí a gente vai ter os nossos bronquíolos, a gente vai ter os bronquíolos menores. Aí os bronquíolos menores também não alcançam mais no fundo ali. Aí a gente vai ter os nossos bronquíolos terminais. E os nossos bronquíolos terminais, a gente vai ter os nossos alvéolos.
os nossos alvéolos, que vai ser ali o responsável pela nossa hematopoiese. Então, vai estar ali, depois dos brânquiolos terminais. Aqui é muito importante que o brânquio principal direito, ele vai ser mais calibroso, ele vai ser mais curvado. Então, ele vai ser mais largo também. Então, quando a gente tem a aspiração de algum objeto, de alguma coisa, a grande parte das vezes, a maioria das vezes, ele vai acabar indo para os brânquios primários direito, que é onde tem mais facilidade de entrar, entendeu? Então, desceu, engoliu alguma coisinha, aspirou alguma coisa, né? Criança gosta de ficar enfiando objeto no nariz, brinquedinho. Se entrar, vai... grande chance, tipo, 90% vai ser no brânquio principal direito. Aí, você tem que pensar, beleza, eu falei que tem todo esse esquemazinho de brônquio, primário, secundário, bronquilo. Então, a junção de todos eles vai ser árvore brônquica. A árvore brônquica vai ser o que a gente chama de todos eles, porque se vocês forem ver, parece literalmente uma árvore, que tem a raiz e vai se ramificando. É igualzinho, gente. Tem o troncozinho, aí se ramifica com os galhos. É bem bonitinho. Depois eu vou mostrar uma foto. Aí, os brânquiolos menores, porque vocês sabem que mudou 1 centímetro assim no nosso corpo, já mudou o epitélio, né? Então fica complicado pra gente gravar tudo. Mas pensa o seguinte, nos brânquios a gente vai ter o nosso epitélio colunar, que é o estratificado ciliado. Já nos nossos brânquiolos menores, a gente vai ter o epitélio cúbico simples, né? Vai ter o cúbico simples ciliado. Já nos nossos brânquiolos terminais, vai ser o epitélio cúbico simples, só que ele vai ser não ciliado. Porque quando a gente vai estar nos nossos terminais, a gente não tem mais essa questão de ficar espalhando muco, porque, de acordo com a lógica, né? Tudo que tinha para ser pego de bactéria, de sujeira, já foi lá em cima, né? E também os brânquiolos terminais, eles são muito pequenos, gente, são muito fininhos. Tipo, então não tem como eles passar alguma coisa muito grande por eles. Então, se passasse, seria minúsculo, assim, tipo toxina ou algum gás tóxico que é bem pequeno. Então, pouca coisa que passa, assim, por ele, né? Por ele ser bem pequenininho. Então, de novo, brânquio menor é epitélio cúbico simples ciliado e os brânquiolos terminais epitélio cúbico simples não ciliado. Pensa assim. Aí aqui vai ter mais ou menos um esquemazinho, né? Que a gente teria aqui a nossa cartilagem tireoide, a gente vai ter a nossa traqueia, vai descer, chega aqui, na carina. A carina vai dividir os brânquios principais primários, direita e esquerda. Aí ele viu que não era o suficiente só ele, dividiu entre os brânquios secundários, que vai para os brânquiolos menores, né? E a gente vai para os brânquiolos terminais. Nos brânquiolos terminais, a gente devia ter um saquinho aqui, ó. O saquinho seria os nossos alvéolos. Como vocês podem ver, ele é bem irrigado, é cheio de capilar. Aí agora a gente vai ter o nosso pulmão. E eu já falei, né, sobre a anatomia do nosso pulmão. A gente vai ter a base, a gente vai ter o ápice, a gente vai ter a questão das faces. As faces a gente vai ver na próxima foto, né, mais pra frente. A gente vai ver que cada região vai ter uma face, né? Então, se a face fica aqui no nosso mediastino, vai ser a face mediastinal, né? A gente também vai ter a questão da pleura, do líquido pleural, as fissuras oblíquas. Então, tudo isso a gente vai ver. O pulmão, né? Na histologia, os sacos, as células nos alvéolos, né? Os sacos alveolares, eles vão ter células. E que células vão ser essas? Vai ser os macrófagos, vai ser os pneumócitos tipo 1 e tipo 2. Beleza, mas qual a função de cada uma? Os macrófagos, né? Como a gente já sabe, a função deles é fagocitar e eles também vão ser apresentadores de antígeno. Então, macrófagos, fagocitose e apresentação de antígeno. Beleza. Mas e os pneumócitos? Os pneumócitos, o tipo 1, ele vai estar diretamente ligado à hematopoiese. Então, ele que vai ajudar nessa questão da troca gasosa e tal. E a gente vai ter os pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 2, eles vão ser aqueles responsáveis por liberar um líquido, né? Que vai ser o líquido surfactante. Não sei se vocês conseguem ler, mas líquido surfactante.
surfactante. O líquido surfactante, ele vai ser o responsável por impedir o colabamento do pulmão. Ele vai impedir o colabamento daqueles alvéolos, ele vai impedir com que tenha atrito. Então, a função do líquido surfactante é uma proteção, vamos dizer assim, né? Porque imagina, o pulmão, ele não tem cartilagem. Ele, conforme ele vai descendo, a cartilagem vai ficando menos presente e vai tendo mais questão de músculo liso. Então, como vai tendo mais músculo liso e menos cartilagem, ele fica meio que desprotegido. Então, qualquer coisa ele pode fechar. Então, para isso que serve o líquido surfactante, né? E gente que tem asma, não acontece na traqueia, a gente não faz a traqueia. Por quê? Porque a gente tem a cartilagem. Então, quanto menos quantidade de cartilagem, mais a chance de fechar, né? Quando a gente está tendo alguma reação. Aí aqui, a gente vai ter o nosso pulmão direito e o esquerdo, né? Pra vocês conseguirem visualizar direitinho a diferença entre cada um. Aqui, como eu já disse, o lobo superior, médio e inferior. Aqui, como vocês podem ver, a fissura oblíqua que vai separar os lobos vai estar aqui no meio, né? Então, lobo superior e inferior. A diferença deles é que aqui só vai ter a oblíqua e não vai ter a fissura horizontal, que seria essa bem aqui. Então, só fica dividido em 2 lobos. Aqui, ó, vai ter a incisura cardíaca, que é onde o coração tá inserido, né? Que onde vai ficar encostando ali. Um negócio muito importante vocês lembrarem que pode, sim, quase certeza que cai na prova de vocês, é a língula. A língula é essa parte bem aqui do pulmão. Quando a gente olha um raio-x, alguma coisa assim, a gente também tem que reparar nela, ver se ela não tá muito saltada, se ela não tá muito colhida. A gente tem que ficar olhando pra língula. Então, aqui a gente vai ter a língula, a incisura cardíaca, o ápice, a nossa base e os lóbulos. Então, essa é a diferença entre os dois. Então, qual tem a fissura horizontal? O direito. Por quê? Porque o esquerdo vai ter o coração lá, entendeu? Gente, é coisa fácil. Então, aqui, revisando, pulmão, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3 células. Pneumócitos tipo 1, 2 e os macrófagos. O pneumócito tipo 1 vai ser o responsável pela hematopoiese. O que é a hematopoiese? Troca gasosa. Simplesmente isso. Já o pneumócito tipo 2 vai ser o responsável pela produção do líquido surfactante. Qual é a função do líquido surfactante? Proteção. Impedir o colabamento. Colabamento é que seu pulmão se suga, assim, se fecha. Colaba mesmo, entendeu? Ele não vai explodir, mas ele também não vai ficar aberto. Ele vai ficar fechadinho. Não vai conseguir entrar, essas coisas. Então, pneumócito tipo 2, líquido surfactante. Impedir o colabamento. Proteção. Aí vocês pensam assim, beleza, mas e aqueles epitélios? Cada um tem um lugar. Gente, calma. É só você pensar, onde precisa ter muco e onde não precisa. Beleza, embaixo não precisa, nos brânquiolos terminais. Porque os alvéolos ali já vão ter a questão da defesa, e também é muito pequeno para passar o muco ali, né? Então, os brânquiolos terminais vai ser o nosso epitélio cúbico simples, não ciliado. Já os brânquiolos mais acima, os brânquiolos menores, assim, vai ser epitélio cúbico ciliado, simples ciliado. Pronto, ele vai ter os cílios ali que vão ajudar na questão de espalhar o muco de quem? Das células caliciformes. Entendeu? Aí na nossa traqueia a gente vai ter aquelas quatro partes do epitélio, né? Aí na laringe a gente vai ter aquele epitélio que a gente já falou, né? Que vai ser o epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Então, gente, é bem fácil. Vocês só precisam gravar os epitélios, que são as partes mais complicadas, assim, vamos dizer, do trato respiratório. E o resto é sucesso, porque a questão da anatomia do pulmão é bem intuitivo. Se é o lado direito ou esquerdo, também é bem intuitivo, porque o esquerdo ele tem ali o coração que vai atrapalhar na sua anatomia, então vai ser um pouquinho menor. Então, um exemplo, aquele pessoal que fuma. Quando vai ter o colabamento do pulmão, quem vai colabar primeiro? Vai ser o esquerdo, justamente por ele ser menor, por ele só ter 2 lobos. Então, pensa, quem está mais propício? Pulmão esquerdo, justamente
pela diferença anatômica ali. Então, gente, as células também vai ser fácil de lembrar, né? Que vai ser as células ciliadas, células caliciformes, pneumócitos e macrófagos. É tudo bem intuitivo, gente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma dica é desenha no seu quadro um pulmãozinho e daí coloca cada área, o que é cada coisa. Vai fazendo os esquemazinhos dos brônquios, dos bronquíolos, dos alvéolos. Aí você puxa uma setinha, fala o que tem o que tem nos alvéolos, quais células tem lá. Gente, vocês vão tirar 20 na PG de vocês fazendo isso. Só esse desenho aí, ó, já vai ser um 20, certeza. Então, a dica de hoje é essa, desenho no quadro. E, gente, esse foi o nosso desafio de hoje, a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Então, aqui tá o nosso arrobazinho. E um beijo, gente. Boa sorte na PG de vocês.